só pausar aqui. Só para tomar a gravação. Muito bem. Então vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, nesta hora, pedir ao Espírito Santo que visite os nossos corações, que nos eleve, que nos visite. Cantemos. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Vem curar. Vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa. Vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa sobre nós. E nós queremos pedir ao Espírito Santo nesta noite que venha de fato repousar sobre nós, repousar sobre tudo aquilo que habita os nossos corações, repousar sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sobre tudo aquilo que em nós hoje é agitação, preocupação. Que o Espírito Santo venha recriar tudo em nós, colocar ordem a tudo aquilo que está no caos, que está na confusão. Que o Espírito Santo de Deus, de fato, nesta noite nos visite, ordenando todas as coisas. Ordenando todas as coisas. E me vem a lembrança agora da palavra de Deus, aquela passagem no Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre todas as coisas. Foi Ele quem criou os luminares, os céus, a terra. Foi Ele que fez a separação das águas, criou terra firme. O Espírito Santo de Deus que paira no caos e faz e realiza todas as coisas. Nós queremos pedir esta mesma força, Espírito Santo. Que o Senhor venha sobre nós com este mesmo poder, renovando tudo em nós, renovando os nossos corações, renovando o nosso interior,
realizando uma obra maravilhosa e uma obra nova em nós, colocando ordem em tudo aquilo que em nós hoje precisa ser ordenado, iluminando lugares escuros. Nós pedimos, Espírito Santo, trazendo equilíbrio. E já agora nós glorificamos o nome de Deus. Deus Criador, Deus que envia o seu Espírito. Deus que sopra sobre nós nessa noite. Glorificamos porque o Senhor já está realizando grandes maravilhas em nós. Bendito sejais, Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, sua presença no nosso meio, o teu Espírito Santo, o seu olhar que está sempre voltado para nós, e a prova disso é que nós estamos aqui reunidos em seu nome. O Senhor se inclina, o Senhor fala conosco, o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Entregamos-nos à Virgem Maria, confiando também a Marta, tudo aquilo que ela vai falar, que Nossa Senhora interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Apresentando então a Marta que nos fala hoje. A Marta, ela é psicóloga, mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, especialista em Neuropsicologia de Intervenção, em Psicopatologia da Criança e Adolescente e também em Logoterapia e Análise Existencial. A Marta é também membro da APSIC, que é a Associação de Psicólogos Católicos. Então vou-lhe passar a palavra, ela continua-se a apresentar e nós possamos todos crescer com este tema de hoje tão propício que é a esperança. Bem-vinda, Marta. Obrigada, Paulo e Débora. É membro do segundo elo também da Comunidade de Canção Nova. Era isso que eu ia dizer. Meu Deus, mais importante. Tá bom. Era exatamente por aí que eu ia começar. Mais importante ainda é que sou membro da comunidade da Forma do Segundo Elo. E, portanto, aqui estou hoje para falar sobre os efeitos da esperança. Para poder tornar isto assim um bocadinho mais, ou melhor, não tão secante, porque estar aqui a olhar para mim, ouvir-me falar não é assim tão interessante, eu organizei aqui alguns PowerPoints, assim, só para nós podermos ter, a nível visual, também poder ter um outro olhar e acabar mais a nossa atenção. Então eu vou compartilhar a tela, espera só uns minutinhos, uns segundinhos. Ok. Estão a ver, certo? Pronto. Então, os efeitos da esperança encontrando o sentido em tempos de pandemia. O que é que nós pensámos aqui? Falar aqui um bocadinho, estive a partilhar com o Paulo e com a Débora o que é que haveríamos de falar. E sei que vi um bocadinho, não consegui ver tudo, do que a Elaine tem vindo a falar destas duas últimas terças-feiras, sobre a questão da espiritualidade na psicologia, e agora a última ela também falou um bocadinho desta questão da pandemia, de toda esta situação que nós estamos a viver. Então hoje eu pensei assim, falar da situação que nós estamos a viver, mas com um outro olhar, não é? Para não ficarmos só com aquele olhar negativo daquilo que nós estamos a viver, que já é mau o suficiente,
mas não perdermos o nosso foco, ok? Então, esta pandemia, o que é que nos trouxe? Ela apanhou-nos de surpresa, não é? Ninguém estava à espera que uma situação destas fosse acontecer. E o que acontece é que nós, o ser humano, estava habituado, ou melhor, nós gostamos de ter as coisas sob controle. Pronto, a verdade é essa, não é? Isso dá-nos segurança, ter as coisas sob controle. E a nossa vida ela estava programada, estava planeada, seja a nível de sonhos e projetos que nós tínhamos, mas também até a nossa saúde, ela era um dado adquirido, entre aspas, não é? Assim, quem não tinha nenhuma doença, tinha a sua saúde, ok? E a partir daí nós estávamos numa base que era garantida e trabalhávamos em função disso, ok? Mas a pandemia veio-nos tirar o chão, ela veio-nos tirar essa base que nós tínhamos como garantida, sobretudo a questão da doença. Porque mesmo aqueles que não tinham nenhuma patologia, nenhuma doença crónica, nenhuma situação anormal, de repente todos nós podemos ser apanhados por esta doença, não é? Então ela trouxe-nos o quê? O medo de eu apanhar a doença, o medo de eu morrer, mas o medo também de eu ficar sozinha, dos que estão à minha volta poderem morrer, o medo de não ter trabalho, de repente até o meu trabalho, eu já não tenho a certeza dele, não, já não é garantia. Quantas pessoas nós sabemos que foram para casa, primeiramente em layoff, mas depois acabou, porque as empresas tiveram que fechar. Assim, o medo é aquilo que mais domina hoje em dia o nosso dia. Veio a doença, como eu referi, não só a doença Covid, mas outras doenças que até estavam dominadas, porque nós tínhamos consultas de rotina, fazíamos as análises, tomávamos as medicações, andávamos ali a ter aquele controle, e de repente há pessoas que neste momento não têm esse controle, que perderam consultas, que perderam operações. Então, não é só aquela doença da pandemia, mas todas as outras por falta de assistência. Que antes, uma simples, entre aspas, uma simples diabetes, vamos dizer assim, pode se tornar algo extremamente perigoso se a pessoa não tiver um controle, não é? Isto também nos trouxe insegurança. Epá, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o meu trabalho? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Como é que vai ser? Eu falo por mim que sou mãe de duas crianças, não é? Um bebê e uma menina ainda na infantil, mas para o ano já vai para a primária. Como é que vai ser o primeiro dia de aulas? Porque eu sempre imaginei, nunca esteve na minha cabeça, não entrar na escola com a minha filha, não conhecer a escola com ela, o ambiente, não é? E quem diz isso, eu fico a pensar com muito dó dos pais que estão a deixar os seus filhos na creche pela primeira vez com meses. Não podem entrar, não podem estar lá dentro com os seus filhos. E nós sabemos a importância que tem a presença do pai ou da mãe num ambiente desconhecido para um bebê ou para uma criança. Não é? Então, são demasiadas inseguranças que nos veio trazer. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Como é que eu vou lidar com isto? Houve uma desestabilização. Logo, em primeiro lugar, as rotinas. E quem é pai e mãe e tem filhos, sejam pequeninos, seja adolescentes ou grandes, epá, as rotinas acabou com tudo. Ainda mais nós sabemos que as rotinas, elas são estruturantes para as crianças pequeninas, não é? Uma forma de elas saberem, eu chego a casa, eu lancho, por exemplo, brinco um bocadinho, a seguir vou tomar banho, depois vou comer e vou dormir. Isto deixou de acontecer. De repente a criança está 24 sobre 24 horas em casa. Os pais sem saber o que é que vão fazer, sobretudo no apartamento, o que é que eu vou fazer com o meu filho, com os meus filhos, 24 horas no dia, não é? Houve, no início, uma tendência até para não ter horário, assim, deixar as coisas um bocadinho correrem, quase como se fosse férias, mas nós não estamos de férias, não é? E nós já entendemos que realmente as rotinas, elas precisam de ser mantidas ao máximo. Mesmo no tempo em que os miúdos não estão a ter aulas, nós temos que tentar sempre criar alguma atividade, algum horário. É preciso, é necessário. Isso estrutura-nos, estabiliza-nos. Também houve a desestabilização a nível financeiro, não é? Se aquilo que eu antes tinha
porque eu tinha o meu trabalho e eu tinha o meu ordenado no final do mês, eu neste momento posso não ter. E isso também vai trazer uma destabilização financeira. Na verdade, houve assim o caos, não é? Até os meus sonhos que eu tinha pensado. Quantas pessoas, deu na televisão há um ano atrás, pessoas que estavam a iniciar projetos grandes. Lembro-me de uma senhora que tinha adquirido um terreno no Alentejo, enorme, para fazer um turismo rural, mas com sítios para campismos e coisas assim. Aquilo era um empreendimento gigante. E quando ela abriu, uma semana antes, nós, no ano passado, entramos em confinamento. Epá, a senhora chorava, porque não era só o sonho dela, mas é todo o investimento que ela fez a nível financeiro. Né? Então, nós sabemos de tudo isso. Trouxe-nos muita tristeza, uma desorientação, muitas vezes um desânimo, e trouxe-nos morte, não é? Morte pela doença, mas outros tipos de morte. O que é que aconteceu também, antes de chegar aqui nas consequências? O que aconteceu é que nós tomamos consciência de uma coisa muito importante, que é a nossa finitude. Afinal, eu não tenho controle de tudo. Afinal, tudo pode mudar de repente. Afinal, há algo que está além de mim, das minhas forças, das minhas capacidades. Está além, não é? E nós não estamos habituados a conviver com a nossa finitude, com o nosso fim. Nós somos seres finitos, não é? E nós não temos capacidade para tudo. Nós gostamos e nós precisamos de projetar o nosso futuro, de criar planos, de construir sonhos. Só que quando algo acontece que para, que trava, que me impede, eu desoriento, porque aquilo não está nos meus planos. Eu desoriento, eu fico frustrada, eu perco o norte. E ainda para mais, uma coisa que a Elaine falou a semana passada tem a ver com a rigidez e a flexibilidade. Vocês lembram-se destas palavras que ela falou? Ela até mostrou o exemplo do elástico, não é? Se nós formos um tipo de pessoa mais rígido, nós não vamos conseguir adaptar-nos a um novo, a algo que nos surge de repente, não é? Nós aí vamos precisar exatamente dessa flexibilidade para adaptar o pensamento, ver outras formas de gerir a situação, de ponderar a minha vida, de pensar a minha vida. Essa flexibilidade, ela aqui é muito importante, não é? Então, essas consequências de quando eu percebo assim, epá, afinal há aqui um limite e este limite ele transcende-me, ok? O que acontece? Uma ansiedade, porque eu de repente sinto que eu não posso controlar as coisas, eu não sei o que é que vem a seguir, eu tenho muito medo do que é que vem a seguir, medo do desconhecido. Eu posso cair numa depressão, num desânimo, numa falta de sentido da vida tremenda, numa solidão, os próprios efeitos da doença, um cansaço extremo, uma perda de sentido, ok? Resumindo, é muito fácil perder a esperança. É muito fácil. Nós não temos tanto esta noção. Eu aqui até quero contar uma pequenina história dessa da flexibilidade, estávamos aqui a falar da rigidez, e eu recordo-me de uma situação que eu vivi há uns anos atrás, uma situação no emprego onde eu estava, que não me estava a fazer nada bem, nada. As coisas estavam a ser conduzidas de uma forma muito injusta, só que era o meu primeiro emprego e eu achava, por um lado, era muito ingênua ainda nestas questões do mundo do trabalho, não é? Mas por outro lado eu achava que eu tinha que estar à altura daquilo e eu despedir-me estava completamente fora de questão, não podia, quer dizer, toda a gente a precisar de emprego, eu tinha conseguido o meu emprego na minha área e eu ia-me embora, não podia fazer isso. A verdade é que aquilo estava a ser de tal forma prejudicial à minha saúde que eu comecei a ter ataques de ansiedade. E o que é que acontecia? Quando eu estava a caminhar para o meu trabalho, de todos os dias de manhã, eu começava a sentir-me mal no autocarro, má disposição, mal disposta mesmo, que eu primeiro até pensei que tivesse comido alguma coisa que me tivesse feito mal. Cheguei ao local de trabalho, pensava que ia vomitar, mas não vomitava, e daquela má disposição não passava. Disse, mas eu tenho que me ir embora. E pedi para sair, porque eu não estava bem. E percebi que à vinda para cá eu comecei a ficar melhor, à vinda para casa.
E eu fiquei sempre, calma lá, aqui qualquer coisa que não está bem. E andei assim um tempo, cada vez que eu ia para lá ficava mal. E comecei a falar com os meus pais. E houve um dia, estava no santuário, na peregrinação anual das crianças, que o meu irmão é bem mais novo que eu, então estávamos lá, a família toda, lá bem no meio, bem lá à frente, e eu não me perguntem porquê, aquelas coisas, aquelas intervenções divinas que nós não entendemos no momento. E eu começo-me a sentir mal, começa-me a dar daqueles ataques de ansiedade. Começo mal, viro-me para o meu pai olha para mim, Marta, tu não estás bem? Eu não estou bem. O meu pai agarra em mim, parecia que era assim, tipo, a desviar as pessoas da frente, agarra em mim, leva-me lá para fora do santuário e eu desabo a chorar. Mas o que é que se passa, Marta? E eu assim, pai, eu não estou bem, o trabalho não está bem, mas eu sei que eu preciso de permanecer lá e assim, contei-lhe a minha luta. E o meu pai disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Oh, Marta, tu sabes quais é que são as árvores que numa tempestade resistem à tempestade? Não são aquelas altas, grossas, formosas. Essas, ao mínimo vento, elas partem. Aquelas que resistem são aquelas mais fininhas, que se vergam, dobram, o vento passa e quando ele passa elas voltam. Eu na altura fiquei a olhar para ele. E o que é que isso quer dizer? E eu assim, Marta, sair desse trabalho é um ato de compaixão até para contigo mesma. Não queiras ser orgulhosa daquela árvore ali orgulhosa que fica, que tem que ser e que é capaz. Não, ser humilde, dobra-te. Tu precisas neste momento de dizer não a essa situação para te recompores a ti mesmo. E isso é flexibilidade. E isso é aceitar o nosso limite. E eu, naquele momento, realmente foi isso que eu fiz. Eu fiquei a pensar nisso. É muito fácil nós perdermos a esperança. E se nós não temos uma visão um bocadinho mais além e alguém que também nos ajuda a ver, nós estamos tão concentrados que tem que ser aquele o nosso caminho que nós acabamos por nos matar, entre aspas. Ok? Ok. Então, e o que é que é... Ai, espera lá. O que é a esperança? Eu gostava que vocês pensassem assim, rápido, e quem quiser colocar aí no chat, depois nós podemos conversar um bocadinho sobre isso. 2, 3 palavras, ou assim, numa frase. O que é a esperança para si? O que é a esperança? Pensem assim rapidamente. Se alguém já tinha pensado sobre isto, ótimo. Se ninguém pensou, o que é a esperança? O que é que eu associo? Qual é a primeira palavra que me vem à cabeça quando penso em esperança? Não vale esperar para eu falar, está bem? Escrevam para vocês ou no chat e daqui a bocado nós vamos falar sobre isso. Mas pensem, coloquem para vocês agora uma palavra pelo menos. O que é a esperança para mim? Esperança para mim é... Ok? E eu primeiro vamos falar sobre o que é que a psicologia fala de esperança e depois o que é a esperança. Está bem? O que é que a psicologia nos diz então? A esperança é, de acordo aqui com vários autores, eu conjuguei aqui assim uma série deles, é uma experiência pessoal e única, uma capacidade humana, uma disponibilidade interior, uma necessidade e um estado. A esperança, ela vem do conceito, é um conceito que surge da psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela teve um impulsionador, que foi o Martin Seligman. O que é que aconteceu com esse senhor? Esse senhor, bastante importante, ele tinha uma filha com 5 anos e foi através de uma conversa com a filha dele que ele percebeu o seguinte: epá, corrigir os erros da minha filha, ela já os corrige muito bem, se calhar até melhor do que eu. Agora, há uma coisa que ela não faz e que eu deveria fazer enquanto pai, que é pegar nas capacidades dela, nas forças de caráter que ela tem e amplificá-las, aumentá-las, estimulá-las, para ajudar no futuro, nas tempestades que ela encontrar, a ultrapassar essas tempestades. Então, o conceito ele surge aqui, nesta situação da psicologia positiva,
que ela fala-nos em quê? Em nós mudarmos o foco da patologia, porque até então a psicologia, tudo o que era estudado dentro da psicologia era neste sentido, de estudar a patologia. A psicologia positiva nos dizer, espera lá, nós podemos, antes de chegar à patologia, nós podemos fazer uma prevenção. E podemos estudar e tentar ajudar as pessoas nas suas competências, no autoconhecimento, das suas competências, das suas aptidões, das suas qualidades, do que é que elas são realmente capazes. E estimular isso nelas. Fazê-las pensar de forma diferente sobre elas. Então daí vem o quê? A resiliência, a esperança, o otimismo. O Snyder fala-nos é um grande investigador da esperança também dentro da psicologia, e ele diz-nos que a esperança é um agente de mudança, é um estado motivacional positivo, uma variável psicológica positiva. E ele refere que a esperança tem 3 componentes. Eu vou dizer quais são, vocês não se admirem, que no final eu vou dar a minha opinião, está bem? Então, 3 componentes que ele nos diz. O primeiro é termos objetivos específicos. Portanto, para termos esperança, nós precisamos ter objetivos específicos. O segundo são pensamentos sobre caminhos. Capacidade que eu tenho de desenvolver múltiplas formas para alcançar um objetivo. E o terceiro é pensamentos de agenciamento, é assim traduzido. Que é o quê? Eu acreditar em mim mesma, nas minhas capacidades, para alcançar um objetivo. Ok. Só que ao ler isto, eu sou sincera que eu tremi. Quando eu li isto, quando estava à procura para fazer esta colocação, eu tremi. Porquê? É muito pobre. É um conceito muito limitado, não é? Eu acreditar em mim mesma, nas minhas capacidades para alcançar um objetivo. É muito pobre. Já é alguma coisa. Se alguém não acredita em si, acreditar em si já é alguma coisa. Mas nós podemos muito mais, não é? E quem conhece Deus, quem conhece a verdade, é muito pobre este conceito. Esta forma de ver a esperança. Ok? Onde é que está Deus? Aqui no meio disto tudo. Deixem-me tirar aqui. Isto está-me a atrapalhar. Eu não estou a ver. Então, onde é que está Deus aqui nestes conceitos? Não é? Nós podemos ver que a esperança, ela própria é uma virtude teologal. E o Anthony, eu acho que tenho aqui o nome dele, o Anthony Scioli, não sei bem dizer o nome dele, é um outro investigador que tem feito investigações da esperança, mas com uma vertente da espiritualidade. Ou seja, com esta vertente cristã. E ele tem estudos muito bonitos sobre isto. Então, olhem a diferença. O que é que ele nos diz? Ele demonstra, através dos estudos dele, a dimensão espiritual e religiosa. Okay? E ele diz-nos que a esperança está ligada às virtudes bíblicas. Paciência, gratidão, amor e fé. Ele diz que estas virtudes elas estão dentro da esperança. Então ele diz que a verdadeira esperança é diferente de otimismo e de pensamento positivo. Ela liga a pessoa a Deus. Ou seja, eu até posso acreditar muito em mim e ter um pensamento muito otimista que eu vou conseguir determinada coisa para mim. Epá, mas eu preciso de Deus aqui. Até porque, assim, às vezes eu quero coisas muito boas para mim, mas elas não são tão boas assim para mim. Não é? Então, nós não podemos esquecer que a verdadeira esperança ela é muito mais do que eu vou conseguir este sonho, eu vou atingir esta meta. É muito mais do que isso. E ela requer algo muito importante, que é intimidade com Deus. Eu não posso dizer que tenho esperança se eu não tenho e se eu não cultivo a minha intimidade com Deus. Ela fica só no superficial. Olhem, eu, enquanto psicóloga, eu atendo várias pessoas, não só pessoas do nosso meio católico, vamos dizer assim. Custa-me um bocadinho ouvir, mas ouço muitas vezes as pessoas dizerem que estão à espera da energia
do universo para atrair coisas boas para si. Epá, é muito pouquinho, é muito vazio isto. E nós que temos esta visão da verdade, nós percebemos que ao fim e ao cabo aquela pessoa está à espera de nada. De nada. Mas elas acreditam nisto, não é? Estou à espera que o universo me dê, eu tenho que dar ao universo para eu receber coisas boas. Há pouco tempo uma jovem perguntava-me qual é que é a sua opinião? Bem, para ela me perguntar é porque ela já estava pelo menos a duvidar, não é? Qual é que é a sua opinião desta questão da psicologia positiva? Assim, por exemplo, eu quero que o meu namorado volte para mim. Se eu pensar muito sobre isso, que eu quero muito, 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 e fizer muitas coisas boas às outras pessoas, ele vai voltar? Pá, é um bocadinho difícil responder a esta pergunta. Não é? Porque assim, para chegar aí nós temos que catequizar aquela pessoa e dar ali uma volta à situação. Pronto, isto levava-nos para outros campos, não é? Então, a esperança enquanto virtude teologal, ela não é fruto do pensamento positivo. Não é. Ela não é fruto do pensamento positivo. Ela não é algo que está, assim, a gente nasce e está lá a esperança. Ela tem que ser cultivada. Daí a intimidade com Deus. Ela é desenvolvida na relação com Deus. Não dá para fazer isso de outra forma. E há 3 aspectos da esperança cristã que o Anthony Scioli refere. 3 aspectos da esperança cristã. Viram que há pouco nós falámos do Snyder, dos 3 componentes, não é? E agora olhem bem a diferença. 3 aspectos desta esperança, da esperança cristã. Primeiro, as pessoas esperam a solução dos seus problemas em Deus. Já não é só eu por mim mesmo. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer aquilo que me compete e aquilo que está ao meu alcance. Mas eu não conto só com as minhas capacidades e com o poder do meu pensamento. Eu conto com o poder de Deus na minha vida. Eu conto com a ação de Deus na minha vida e conto com a bondade dele, que é Pai e que sabe o que é melhor para mim. E aquilo que eu penso às vezes não é o melhor para mim, ainda que eu agora acho que é o ideal para mim. Mas Deus sabe o que é o melhor para mim. Então, eu conto com a graça de Deus para enfrentar e para superar os desafios e os perigos que estão na minha vida. Segundo, Deus é a minha esperança, pois é Ele a fonte do poder desejado e esperado. Não sou eu a minha esperança. Eu não me basto a mim mesmo. Deus é a minha esperança. E terceiro, leva as pessoas a ter confiança, fé, em relação ao futuro. As promessas de Deus, elas são fonte de esperança e certeza. Não é por acaso quem faz o estudo bíblico segundo o método do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, um dos pontos que nós vemos todos os dias é as promessas de Deus para nós. Qual é a promessa de Deus naquela passagem para mim? E isso dá-nos ânimo. Isso dá-nos esperança. Às vezes eu gosto, não sei se vocês têm esse hábito, eu gosto de vez em quando ir lá atrás do meu caderno de estudo, ir ver quais é que foram as promessas que Deus me disse há um mês atrás ou há um ano atrás e ver se algumas se cumpriram e como é que... Eu gosto de fazer essas comparações assim, porque às vezes não, num momento há promessas que nós nem entendemos, mas o que é que Deus me está a dizer com isto? Há outras que eu até fico assim, uou, espera lá, isto até vem de acordo com aquilo que eu espero. Será que isto é humano? Ou será que Deus está mesmo a falar aqui de qualquer coisa que nos está a encher o coração de alegria? Não é? Isto é fé. Isto é fé. E a esperança, ela está ligada com a fé. Olhem o que o Papa Francisco nos diz tão lindo. A esperança é a virtude de um coração que não se fecha na escuridão. Não para no passado, não sobrevive no presente, mas sabe ver o amanhã. Neste sentido, ser igreja significa ter o olhar e o coração criativos,
e orientados escatologicamente, sem ceder à tentação da nostalgia, que é para todos os efeitos uma verdadeira patologia espiritual. O que o Papa Francisco nos diz é que a esperança tira-nos da escuridão. Quando nós achamos assim que não há esperança, que há uma perda de sentido da vida, eu estou sem saber para onde é que a minha vida está a caminhar, eu estou desiludida, desanimada. A esperança, ela vem nos tirar dessa escuridão. Epá, eu sei que pelo menos há um Deus que me ama, que é meu Pai, e que pensa em mim, que me sonha. Há algo para mim. O meu dia não é só o hoje. Há um amanhã. Há um amanhecer amanhã. Que nós nunca sabemos o que é que vem aí. O que também é muito belo, não é? Se eu soubesse já toda a minha vida, não sei se eu ficaria tão feliz assim. Não é? Eu trabalhei na Associação Alzheimer de Portugal e lá nós falávamos muito da questão de poder haver uma forma de nós sabermos se a pessoa antecipadamente vai ter Alzheimer, se tem propensão para ter Alzheimer. Então falava-se de uma forma de nós conseguirmos saber já com 20, 30 anos se nós poderíamos vir a ter Alzheimer. E houve uma altura que eu fiquei a parar a pensar naquilo. Epá, eu não sei se eu queria saber que eu ia ter Alzheimer. Eu prefiro ficar na ignorância e se algum dia se vier, logo se vê. Mas agora, saber que eu vou ter Alzheimer ou que tenho possibilidades de vir a ter Alzheimer, epá, não sei se eu ia viver muito bem com essa possibilidade. É mesmo bom, e Deus é tão perfeito que Ele também nos diz, não é? Não caiam nas adivinhações de pensar o que é que vem aí, o que é o futuro. Viver o hoje, saborear o hoje. Olhem, gosto muito desta palavra. Não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Diz tudo. Não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. E a esperança é o quê? Não é aquela da psicologia positiva, que não tem Deus como referência. Que não têm, nem cultivam essa intimidade com Deus. Não é? À mínima dificuldade, duvidam. Ou às vezes, e falo por mim, quantas situações eu vivo que de repente eu também me sinto e agora? O que é que eu faço? O que é que vem aí? Só que não podemos deixar de, aquele sininho do Espírito Santo aqui dentro de nós, calma lá, Marta, tu não podes desanimar. Tu tens um Deus, tu não podes desanimar. Eu tento, nos momentos em que eu me sinto pior, eu tento sempre, assim, o pensamento que me vem é, espera, amanhã é um novo dia, amanhã o sol vai nascer e é um novo dia. Eu agora, desde sexta-feira, o meu pequenino José, que tem 2 aninhos, ele está com um dente cá atrás para romper, só pode. E desde sexta-feira que as noites têm sido péssimas, porque ele não quer espeta porque dói, não quer dormir porque dói, mas quer dormir, depois já está chato porque já está cheio de sono. Então tem sido assim, um martírio adormecê-lo, porque demora muito tempo. E depois se acorda durante a noite, é outros tantos para voltar a adormecer. Então de sexta, sábado, domingo, foram noites péssimas. E eu cheguei ao ponto no sábado de pensar assim, porque nós, claro, o nosso pensamento é ok, agora vão ser quantas noites assim? Quando é que isto vai acabar? E lembro-me de pensar para mim mesma, calma, amanhã é um outro dia, isto mais dia menos dia vai passar. E ontem já foi uma boa noite, de ontem para hoje já foi uma boa noite. Mas quantas vezes a gente não vê o amanhã, nós estamos a viver a situação, o conflito ali naquele momento, e nós queremos é que aquilo acabe já. Não é? Então, tentar sempre assim, espera, amanhã é um novo dia. As coisas podem mudar, tudo pode acontecer. Então, o que é importante quando nós estamos a fazer este caminho também desta questão da esperança e tentar voltarmos para a esperança cristã? Nós não podemos perder o norte e nós não podemos esquecer de quem nós somos, ok? Quem é que eu sou? Qual é a minha identidade? Qual é a minha missão? Qual é o meu fim? Ou seja, se eu acredito que eu fui criada por Deus, portanto, eu vim do amor, eu fui criada com amor,
para o amor, é para lá que eu volto. Qual é que é a minha certeza? É da eternidade. Qual é que é a minha vida verdadeira? É da eternidade. Esta não é a minha vida verdadeira. Às vezes nós ouvimos falar isto, eu sempre ouvi falar isto na minha vida, eu achava uma seca, sim, está bem, mas eu agora estou a viver aqui, e é aqui que eu tenho que resolver os meus problemas. Eu não focava muito esta questão, mas a verdade é que ela faz toda a diferença. A partir do momento em que eu sei que esta não é a minha vida verdadeira, há uma eternidade. Gente, eternidade é muito tempo. Onde é que eu vou passar a minha eternidade? Eu espero no céu. Provavelmente vou passar um bom purgatório, mas eu espero no céu. Onde é que eu vou passar a minha eternidade? O que é que eu estou a fazer aqui hoje na Terra para merecer o céu? E quando eu tenho esta visão, o meu sofrimento passa, eu não vou dizer que ele acaba, mas ele ganha um sentido. De repente eu já não penso só assim, ok, por exemplo, no sábado, onde eu estava a pensar naquela minha noite, não é? Ok, quando é que isto acaba? Isto nunca mais acaba, eu não consigo dormir, amanhã eu tenho que ir, por acaso era de mim, mas entretanto eu tenho que ir trabalhar segunda-feira e eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem emocionalmente porque eu vou atender outras pessoas, é uma grande responsabilidade. E de repente, naquele momento, e mais à frente eu vou-vos falar de uma outra experiência que eu estou a fazer, o meu pensamento foi, eu vou-te oferecer este sofrimento, meu Deus. Eu não sei para quê, tu sabes quem é que está a precisar desta oferta, mas eu vou-te oferecer este meu sofrimento. Eu quero que ele tenha um sentido. Eu não quero estar a passar por isto só por passar. Eu cheguei ao ponto, porque é muito cansaço, eu cheguei ao ponto da minha cabeça estar não é a doer, mas a latir, sabe? A latejar, sabem? Assim, uma coisa assim, tipo, eu não estou a aguentar mais, porque eu já não sei mais o que é de fazer e eu não aguento mais, eu estou cansada. E de dizer, eu ofereço-te, eu entrego-te este sofrimento. O José não parou de chorar, a dor de cabeça não parou, mas eu dei um sentido àquele meu momento. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. A nossa vida não é aqui. Nós precisamos de ter o nosso foco. Lembra-se do que eu disse no início? O nosso foco. Qual é o meu foco? Qual é a minha meta? Vocês já tiveram aqui, provavelmente já acompanharam aqui com o Paulo e com a Débora, também a Verinha a falar sobre a santidade, não é? Qual é a minha meta? A minha meta é a santidade, a minha meta é a vida verdadeira. Então eu tenho que dar sentido ao meu sofrimento e a minha esperança é lá. A minha esperança não é só aqui, a minha esperança é lá. Eu acho muito bonito também, que às vezes nós ficamos muito presos é um certo comodismo também, não é? Assim, eu gostava de não ter problemas na minha vida, eu gostava de não passar por estes sofrimentos, eu gostava que Deus me tirasse isto. Mas eu fiz uma experiência bonita agora há uns dias, eu tenho estado a ouvir as palestras desculpem, as homilias do padre, do nosso padre da comunidade, eu esqueci o nome dele, Padre Augusto. Tenho estado a ouvir as homilias diárias dele. E ele dizia não, eu estava a meditar do Evangelho, quando Jesus disse ao paralítico, não é? Os teus pecados estão perdoados, e que eles ficaram todos a olhar, tipo, ok, mas ele ainda continua paralítico. E lá, para vocês acreditarem, então pronto, levanta-te e anda, não é? E eu na altura fiquei a pensar, isto depois foi eu comigo mesma. Nós damos tanta importância à nossa saúde e à nossa doença, e nós temos que dar, está bem, mas para Deus isso não é nada. Parece que Jesus disse assim, tu estás preocupado se tu andas ou se tu não andas, ou se tu tens uma doença ou se tu não tens uma doença, que te interessa isso? Tu tens de estar preocupado é com a tua alma. Tu queres a eternidade ou tu não queres?
Isto foi para mim, Marta, uma reflexão para mim, Marta, de eu ficar, meu Deus, eu fico tão apegada a coisas tão poucas e para Deus isso não é nada. Para Deus eu ficar desempregada, para Deus isso não é nada. Deus dá, não falta. E nós ficamos quantas vezes num emprego que nos desgasta, que nos põe doentes, porque eu tenho que pagar as contas ao final do mês. Está bem, está bem. Mas se isso não me está a fazer bem, será que isso está a ser bom para mim? Ou será que eu estou apegada às minhas forças, à minha humanidade? Para Deus, dar-me dinheiro não é nada. Não é nada. E quantas experiências nós podíamos falar sobre isso? Vamos avançar. Deus criou-nos então para a eternidade. O Padre Rogério Araújo, também numa homilia dele muito bonita, ele dizia o seguinte: os laços que estabelecemos uns com os outros são laços eternos de amor e não de propriedade. Ou seja, nós vivermos o amor aqui na Terra. Eu fui feita para amar. O que é amar? É dar a vida, não é? E aqui é temporário. Isto é temporário. Se nós tivermos isto na nossa vida, isto é temporário. A minha vida é na eternidade junto de Deus. Isto é temporário. Só que nós estamos muito ligados a esta visão materialista e hedonista da vida, não é? Nós vivemos desta forma. E nós precisamos de assumir a nossa identidade cristã. Eu sou de Deus. Eu, Marta Faustino, sou de Deus. E eu desejo viver o céu. É isso que eu anseio. É essa a minha meta. Esta visão, ela leva-nos a ver a vida e os sofrimentos com um outro olhar. Olhem aqui, eu gosto muito deste cartoon. O rapaz, não é? O homem mal, completamente perdido, desanimado com a vida, sem sentido, vê aquela corda ali perfeita para se enforcar, não é? Mas de repente ele ganha o impulso e vê, espera lá, eu até posso balançar-me aqui um bocadinho com isto. E isto é aquilo que eu falava há pouco da questão da flexibilidade, de vermos a vida com um outro olhar, vermos as oportunidades da vida. Eu vou-vos ler só algumas frases da logoterapia que eu gosto muito, do Vítor Frankl. Outra altura nós podemos falar um bocadinho mais sobre isto. Vítor Frankl, ele, a partir da experiência dele do campo de concentração, ele criou a logoterapia. E alguns dos seus seguidores deixaram aqui algumas frases muito bonitas. Olha lá. A decisão consiste em entregar-se passivamente, entregar-me passivamente, ok? Ou assumir ativamente a luta por algo ou alguém dignos dessa dor e sofrimento. É dar sentido ao sofrimento. É dizer, ok, eu estou a passar por este sofrimento, mas eu vou entregar este sofrimento. E eu vou lutar, porque algo, alguém merece este meu sofrimento. O sofrimento purifica o homem. A resposta que o homem sofredor dá por meio do como ao porquê do sofrimento é sempre uma resposta sem palavras, mas reiteremos, ela é do prisma da fé, no super sentido, a única significativa. Olhem esta também, da Mafalda. Epá, não consigo ler, aqui em cima. Ai, pronto. Oh, peço desculpa. Vocês conseguem ler? Como é que eu tiro isto daqui? Débora, consegues ler tudo? Estás sem som. Estás sem som, Débora. Aqui. Não estou entendendo. É isso? Começa aí em cima. É. Não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelito? Porque está cheio de Miguelito. Obrigada, Débora. Esta é aquela questão que nós falámos da psicologia positiva, da psicologia positiva, não é? Não, vou ficar aqui, alguma coisa boa vai acontecer. Eu com as minhas forças, eu comigo mesmo, alguma coisa vai acontecer. Quando, na verdade, nada acontece, não é? Olha, esta é a minha frase preferida da logoterapia do Vítor Frankl, sem dúvida. A vida só adquire forma e figura com as marteladas que o destino lhe dá quando o sofrimento a põe ao rubro. O que é que isto significa? Quando nós estamos num momento de sofrimento, nós estamos moldáveis. Porque nós estamos frágeis, não é? Então é um momento em que nós estamos maleáveis.
Este é o momento certo para nós percebermos qual é o sentido da nossa vida. E aqui é que a nossa vida ela adquire sabor. Aqui eu tenho, se eu às vezes não perco o norte, o sofrimento ele pode, claro, das duas uma, eu posso deixar-me levar pelo sofrimento e morro psicologicamente, mas eu posso mesmo morrer fisicamente. Ou eu posso agarrar esse momento e dar-lhe um outro sentido. Quem acredita num sentido na sua vida também é capaz de suportar um grande sofrimento, porque a sua vida premiada de sofrimento não perdeu o seu sentido, apesar de ter o seu prazer diminuído. Esta é a grande questão da sociedade que nós vivemos. A sociedade vive o hedonismo, a busca do prazer. Tudo o que eu faço, eu preciso ter o prazer no momento, eu preciso ter uma gratificação no momento, eu preciso. E quando nós vivemos desta forma e com este pensamento, é claro que o sofrimento ele está a estorbar o meu caminho. Não é? Agora, nós, quando damos um outro sentido ao sofrimento, ele ganha sabor. Terminando assim, já entrando aqui na fase final, na logoterapia nós falamos também da realização de valores. O que é isto? Nós vivemos 3 experiências básicas, o ser humano, não é? Que é a questão do livre-arbítrio, nós somos livres para escolhermos o que quer que seja, não é? Ou seja, eu pus aqui estas portas porque no momento em que nós escolhemos uma porta, nós estamos a negar todas as outras e isto também nos causa sofrimento. Há pessoas que não conseguem decidir, porque eu abro esta, mas e a outra? Então, mas o que é que está na outra? E se eu abrisse antes a outra? E não tomam decisões. E a vida vai e passa e não tomam decisões. Os valores orientam as nossas decisões e a inconstância das situações. Ou seja, aquilo que é hoje já não é amanhã. E uma decisão que eu não tomar hoje, amanhã já vai ser de outra forma. Desculpa. E aqui esta foto só como forma de nos ajudar a entender aqui esta questão dos valores criativos. Nós temos então 3 tipos de valores que nós falamos em logoterapia, que nos dão sentido. São os valores criativos, os valores vivenciais e os valores atitudinais. Os valores criativos significa que eu posso criar algo no mundo. É eu deixar uma marca minha. Ok? Qual é que é a tua marca? O que é que tu deixas? Se tu morresses hoje, qual é que era a marca que tu deixavas no mundo? É importante pensarmos isto. E pode ser qualquer, assim, não é grandes coisas. Daí que eu pus esta fotografia de propósito. Não é grandes coisas. Às vezes é o ser mãe. O ser mãe é a minha marca. Mas eu ser uma boa mãe, eu dar a minha vida pelos meus filhos, eu fazer renúncias pelos meus filhos. O Viktor Frankl dizia uma coisa que caracteriza muito bem esta questão dos valores criativos há uma grande diferença entre quem lava a louça e quem lava a louça e seca o lava-louças. Ou seja, uma coisa é eu fazer tarefa porque eu tenho que fazer, ok, está feita. Outra coisa é eu empenhar-me, eu dar sentido àquilo, tomar a decisão, não, é para fazer. Então eu vou fazer como deve ser. Olhem a diferença de um trabalho, no nosso trabalho, eu posso simplesmente estar lá, picar ponto, fazer o que eu tenho que fazer e ponto final, ou eu posso dar o meu melhor, ter ideias. Ou seja, nem que seja se eu trabalho num balcão, a diferença de eu ser atendida por alguém com um grande sorriso, acolhedor, olhar-me olhos nos olhos, escutar-me, ou alguém que, próximo. Qual é a marca que aquela pessoa está a deixar no trabalho dela? Não é? Ser rude, despachar-nos. Então são essas pequenas atitudes de acolhimento, de simpatia, de amor, de entrega. Então, eu posso adquirir um sentido aqui. E vou-vos dar também um outro exemplo. Com o confinamento, nós, mães, em casa com os filhos, fica muito complicado, 24 sobre 24 horas, ter que lidar com os stresses, o trabalho que há para fazer, o trabalho de casa e o trabalho de profissão. Fica um clima muito tenso, e nós termos que gerir isto é muito complicado. Eu dei comigo, de certa altura, assim, eu não estou a ser nem boa mãe, nem boa profissional, porque eu não estou... quando eu estou a ser mãe, eu estou a pensar no que é que eu devia estar a fazer no meu trabalho. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou com culpa e a pensar que eu devia estar com os meus filhos. Então, há aqui algo que não está bem. E eu tomei uma decisão, na altura foi, não, eu vou encurtar os meus horários de atendimentos,
porque eu neste momento eu preciso de estar para os meus filhos. E é pesado estarmos 24 sobre 24 horas com eles. E o José, na fase dos 2 anos, é a fase das birras. De 5 em 5 minutos ele está no chão a gritar porque eu digo não, ok? É muito cansativo, mas esta foi a minha marca. Esta é a minha marca hoje em dia. E a dar sentido àquilo que eu estou a viver. O outro são os valores vivenciais. Conheces, Débora, esta foto? O outro são os valores vivenciais. Parte de mim também conhece. O que é que são os valores vivenciais? Ou seja, se eu não consigo criar algo, se eu não consigo deixar a minha marca, eu posso receber algo do mundo. Pode ser através de um deslumbramento, assim, sei lá, vou ver o mar, ok? Vou ver o mar e aquilo, uau, eu fico deslumbrada com o mar, com o barulho, aquilo é um momento que até me traz calma, eu oriento o meu pensamento, ok? Mas também pode ser uma amizade profunda ou um relacionamento conjugal profundo, de intimidade, cumplicidade, de algo que me faz ver coisas em mim, que me faz até mudar interiormente. Faz-me ganhar um outro sentido na vida e pensar, epá, não, eu não tinha visto isto desta forma. Pode ser um filho que chega também que muda completamente a minha forma de ser, não é? Que dá outro sentido. Mas também pode ser um momento de oração, um momento de adoração, um momento de grande intimidade com Deus, onde nós nos sentimos tão amados, percebemos assim um sentido na nossa vida que até nos faz rever as nossas prioridades. Quantas vezes isso já me aconteceu? Eu estar num momento, olhar para o sacrário e de repente assim, Marta, tu estás completamente errada, tu estás a ir pelo caminho errado. Rever as tuas prioridades, o que é que tu estás a colocar em primeiro lugar na tua vida? Então, são os valores vivenciais, momentos até de transcendência, não é? De ver a vida com outro prisma. Mas eu posso então não conseguir realizar alguma coisa, também posso não conseguir ter estes momentos, estes valores vivenciais, mas eu tenho uma última opção, que é a minha atitude perante os sofrimentos inevitáveis. Há sofrimentos que nós precisamos de lhes dizer não, e também aí nós precisamos de ter essa sabedoria. Há sofrimentos que não fazem qualquer sentido nós os carregarmos. Mas há outros que são inevitáveis. E esses nós precisamos de nos posicionar. Então o Viktor Frankl dizia, quando nós não temos uma liberdade de mudar a situação, nós temos uma liberdade para fazer algo diferente. Nós próprios posicionarmos de maneira diferente. Por exemplo, nós não escolhemos a família onde nascemos, nós não escolhemos o patrão carrancudo, nós não escolhemos um acidente, nós não escolhemos uma doença, nós não escolhemos a morte. Mas eu posso escolher a minha atitude perante essa situação. O que é que Jesus diz? Ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Então, se há uma situação que eu não tenho como mudar, não tenho como alterar, eu posso alterar a minha forma de a ver, a minha forma de lidar com ela, de a encarar. Agora, eu gostava que vocês pensassem perante isto, não é? O que é agora esperança para vocês? Mudaram o conceito que tinham de esperança? Mantiveram? Como é que veem agora a esperança? E até se têm alguma palavra bíblica ou algum momento assim do Evangelho que vos marca e que é a vossa referência para esses momentos de desespero. Que é aquela referência de ânimo. Vamos lá, mais um dia. E quero terminar, eu não podia deixar de falar isto. Eu estou a fazer um caminho muito interessante este ano com Santa Faustina. Sabia, padre? Estou a ler o diário. Foi a santa que me escolheu. Dizem que são eles que nos escolhem, né? Foi a santa que me escolheu este ano. Então eu vou deixar aqui alguns trechos, porque sem dúvida ela tem-me ensinado a ver o sofrimento ainda mais além. Olhem o que Santa Faustina diz.
ou melhor, aqui é Jesus, não é? Quero ensinar-te como deves salvar as almas pelo sacrifício e pela oração. Pela oração e pelo sofrimento salvarás mais almas do que o missionário apenas pelos ensinamentos e sermões. Eu fiquei tocada, e eu tenho ficado tocada com o que Santa Faustina tem escrito no diário. E aqui eu estou a tentar dar ainda um outro sentido ao meu sofrimento. Não é só a questão de dar-lhe um sentido, tentar lidar com ele de uma outra forma, mas é dar-lhe este sentido transcendente, que o meu sofrimento ele pode efetivamente salvar almas. Não sei como, mas faz isso. E a seguir, o que eu tenho aqui é um exemplo interessante de Santa Faustina, que estava, no momento em que ela estava a sofrer bastante, e estava a fazer uma atividade que lhe era bastante dolorosa. E ela foi até Jesus, não para reclamar, mas para encontrar forças, e quando voltou veio muito animada. E a irmã que a viu ficou com inveja e até disse assim, Deus está-te a dar coisas muito boas, não é? E com inveja da irmã, de Santa Faustina. E ela dizia, Santa Faustina escreve assim, eu procurava explicar-lhe a essa irmã que quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos. E quando sofremos pouco, temos pouca disponibilidade para demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então o nosso amor não é grande e puro. Olhem a loucura, isto para mim é loucura. Com a graça de Deus, podemos chegar ao ponto do nosso sofrimento transformar-se em prazer. Isto é o que o amor sabe fazer nas almas puras. Eu fiquei parada a olhar para isto e vi, eu tenho um caminho muito longo ainda pela frente. E termino aqui. Quando vejo que o peso ultrapassa as minhas forças e não penso sobre isso, não analiso nem me aprofundo, mas recorro, como uma criança, ao coração de Jesus e digo-lhe uma palavra apenas: a vós tudo é possível. E fico depois calada, porque sei que o próprio Jesus se encarregará desse assunto. E eu, em vez de me atormentar, utilizo esse tempo para amá-lo. Tão simples assim, perceberam? Embora entre tormentos, repete, seja feita a vossa vontade. Aguarda com paciência o momento em que será transformada, porque mesmo entre as trevas mais escuras, sente Jesus que diz, sois minha, e tudo conhecerá em plenitude quando cair o véu. Portanto, os efeitos da esperança são o quê? Concretizando a liberdade que eu tenho para me posicionar perante aquela situação. Eu tenho a liberdade de me ir abaixo, me deixar ir abaixo, ou de tomar uma outra atitude. A esperança também me dá sentido de vida. Eu vivo em plenitude porque, eu não sei, ok, eu estou a sofrer, mas o que é que eu posso fazer com isto? Não posso fazer nada, então eu entrego a Deus e eu vivo a minha vida. Livre de ansiedades, de medos e de depressões, porque é nele que eu pus a minha esperança. É nele que eu ponho toda a confiança da minha vida. O meu passado, o meu presente, o meu futuro está lá. Os efeitos da esperança são também o amor e o perdão, porque até em situações bastante dolorosas, se eu faço o caminho do perdão, eu sinto-me livre. Ok? Muito obrigada. E gostava agora de vos ouvir um bocadinho. Se quiserem responder às perguntas que eu fui fazendo. Vou sair daqui. Espero ter sido clara. Então agora é aquele momento em que vocês podem fazer as vossas perguntas a Marta, se quiserem comentar alguma coisa. É aquele momento em que nós partilhamos um bocadinho, né, Marta? Isso. Estou a ler aqui o chat. Sim, pronto. Não leia. Mas podem falar. Quem quiser pode falar. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Vamos fazer assim, como nós temos feito. Vocês coloquem aí a mãozinha ao ar. Então pronto, vou abrir o áudio para que possam fazer a pergunta, tá bem? Eu vi aqui a Dona Maria do Carmo, não foi, Dona Maria do Carmo?
Pronto. Pode fazer a pergunta. Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito da apresentação. Não houve assim uma grande novidade. Eu não sou uma pessoa formada, não tenho grandes habilitações, mas passei por uma situação de cancro há 8 anos e, claro, na altura tive apoio psicológico, mas ao fim de 2 ou 3 sessões, acho que foi na 3ª sessão, que a psicóloga me disse que eu ainda tinha direito a mais sessões, mas que se eu não quisesse ir, que não precisava de ir porque já tinha chegado aos objetivos que ela queria. E eu respondi-lhe que agradecia tudo o que ela tinha feito por mim, mas que tinha sido a minha fé que me levou a chegar a esse ponto. Porque eu, claro que quando vem uma notícia de cancro a pessoa fica paralisada, só o nome assusta, e eu também fiquei como Jesus 3 dias no sepulcro, 3 dias não falei, não comi, não dormi, mas depois eu sempre fui uma pessoa de fé e eu achava que aquilo não estava a dizer comigo, porque se eu tinha sido já tantas vezes o ombro amigo de determinadas pessoas que se abeiravam de mim, que testemunha que eu ia dar aos outros se eu ia ficar amarfanhada dentro de casa sem falar, sem ter uma atitude. Então, eu ao fim de 3 dias, eu dou graças a Deus porque a esperança voltou. E eu levantei-me ao 3º dia, fiz alguns telefonemas para algumas amigas, porque sabia que iam rezar por mim, e eu acredito no poder da oração. Então, acho que foi um processo duro, toda a gente sabe que quem passa por isso é um processo muito duro, mas eu cheguei a esse ponto de dizer: Senhor, estou nas tuas mãos. Se tenho que passar por isto, seja para que eu seja perdoada dos meus pecados, porque eu não tenho um feitio muito fácil, não tinha, agora estou melhor. A tribulação ajuda a pessoa a crescer. Então, e cheguei a uma altura em que eu disse: obrigada, Senhor, porque este cancro só surgiu aos 56 anos. Eu hoje tenho 64. Porque se os meus filhos fossem pequenos, era muito, muito pior passar por essa situação. Então, eu dentro de toda aquela dor, eu fui dando graças a Deus porque não era tão mau assim. E uma não é a altura que nós rezamos mais, porque estamos doentes e porque estamos mal, não é a altura em que se reza mais. Mas uma coisa que me dava muita força interior era meditar os mistérios dolorosos. E eu não rezava o texto porque eu nem tinha força para isso, mas eu meditava os mistérios dolorosos. Eram os que mais me davam força interior. E eu foi um ano muito duro, mas em que eu cheguei aqui, eu dou graças a Deus por isso, porque a esperança, de facto, não são as energias positivas, não era o meu eu. Aliás, nós quantas vezes dizemos: Senhor, que não seja o meu eu a permanecer, que sejas tu a permanecer na minha vida. Quantas vezes nós rezamos isto, não é? Por isso, eu não estava à espera de energias positivas, de nada. E eu dizia: Senhor, como eu dou graças, que te dou graças, porque nasci numa família católica, porque conheci o renovamento carismático há uns anos atrás, porque me habituei a rezar, porque sinto esta necessidade de rezar. E eu dou graças a Deus porque eu sempre fui uma mulher de fé.
sempre fui otimista, uma pessoa alegre, mas acho que agora que amadureci, porque ao passar por esta situação toda, eu cresci espiritualmente. Que bom, Dona Maria do Carmo. Não tenho muito mais para dizer. Obrigada, viu, querida? É muito bom. Acho que, de facto, nós o caminharmos para a santidade, o querermos, termos um objetivo que não é esta vida, é a eternidade. E isto nos faz ir muito mais além. Amém. Obrigada, Dona Maria do Carmo. Temos aqui agora o David Tavares, a Sofia Nascimento. Sofia. Oi. Marta, eu queria só colocar uma pergunta. Primeiro, gostei imenso, claro, da tua partilha, e que terminaste com Santa Faustina, que é assim aquele balde de água fria para como te compreendes. Mas eu gostava de fazer uma pergunta relativamente à esperança. Nós tendemos a falar muito da esperança relativamente aos sofrimentos, ou no sofrimento ter esperança, mas no cotidiano da nossa vida, sem a dor do sofrimento de uma doença, como por exemplo esta última partilha, como é que tu encaras o que é ter esperança? Numa situação de uma vida cotidiana que se processa normal, que vai acontecendo com os filhos, com apenas as coisas do dia a dia, tu vês aí a esperança como... Vês aí a esperança como o ser capaz de viver essa vida que está a acontecer simples, até livre de um sofrimento maior, mas vivê-la no seu cotidiano, no seu dia a dia, mantendo a esperança dessa vida eterna, desse. Sim, olha, é como eu fui dando alguns exemplos de mim enquanto mãe. Não são grandes sofrimentos, são os meus sofrimentos do meu dia a dia, não é? Que eu não considero que sejam grandes sofrimentos, mas são os meus. Por acaso, até foi uma das coisas que eu pensei, assim, que exemplo é que eu posso dar? Graças a Deus eu não passei ainda por uma doença grave, não passei por mortes de entes queridos assim próximos de mim, não é? Mas depois eu parei e fiquei assim, não, mas é assim, são os meus, são os meus sofrimentos do meu dia a dia, não é? E são esses que eu preciso de falar, são esses que eu convivo todos os dias. E para mim é isso, Sofia, é essa esperança de que eu não posso ficar parada naquele momento, naquela situação, como eu disse, ver sempre assim, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser diferente. Até na questão de mim para comigo, assim, se calhar hoje não fui boa mãe, não é? Se calhar eu hoje não tive a melhor atitude, mas amanhã é outro dia, amanhã eu posso recomeçar, amanhã eu posso voltar a tentar, amanhã eu posso, não é? Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste. No fundo, eu acho que é aqui não querer não ficar presa de que só tenho esperança quando passar por uma situação mais dramática na minha vida, porque tudo o resto, até lá, é como se fosse a brincar, percebes? E às vezes, quando falamos na esperança, pomos muita tónica aí e a pessoa fica, mas o cotidiano, mesmo tão banal, não é fácil. É. Mas é acreditar no amor e misericórdia de Deus, não é? Eu vejo aqui muito essa questão, é a misericórdia, que nós vivemos muito com culpas também dentro de nós, não é? No dia a dia, não fiz um bom trabalho, não cumpri o horário, não fiz não sei o quê. Então, aqui a questão também de eu ser flexível comigo, mas também esta misericórdia de Deus, mas amanhã é outro dia, eu posso mudar, eu posso alterar, não é? Vejo assim. Obrigada, Sofia. David. Boa noite. Quero agradecer a vossa partilha, também à Marta Faustino, a sua experiência e também neste tempo de esperança, precisamos de muita esperança e fé neste tempo de pandemia. É só isso que queria dizer. Obrigada, David. Olha, eu enquanto a Marta falava, me lembrava de uma frase do Padre Jonas, que eu até anotei aqui.
que ele diz assim, que é pela esperança que nós nos manteremos firmes na vida, não é? Independente do que possa acontecer na vida, independente de como será a nossa vida ou de como ela é pela esperança que nós nos manteremos firmes. E depois o Padre Jonas também vai dizer que a fé faz o impossível tornar-se possível, mas é preciso aplicá-la. E a Marta lembrava da partilha da Verinha conosco nesses dias, em que a Verinha nos dizia que é dom e tarefa, né? Tudo aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá, mas também nós temos que pôr em prática aquilo que Deus nos dá. Colocar aquilo em ação. E quando a Sofia falava sobre a esperança no cotidiano e a esperança nos momentos extremos da vida, né? Tudo eu acredito que tudo seja um nutrir constante, né? A esperança nós vamos nutrindo aquilo que a Marta ia falando, nas pequeninas coisas, pedra por pedra, né? Como o próprio Padre Jonas vai dizendo. E talvez até, se calhar, nós não nos consigamos, a gente não consiga ver uma superação diante de uma situação de dor extrema. Quando ouvimos algum testemunho, até pensamos como eu seria capaz de lidar com tudo isso, mas também ter essa certeza de que, uma vez que vamos alimentando a esperança, né? Assim como nós vivemos de fé em fé, vivemos de esperança em esperança, Deus nos dará força para tudo aquilo que pode vir a nos acontecer na vida. Então, diante daquilo que a Marta foi partilhando, também me foi vindo isso ao coração, né? Que a esperança precisa ser alimentada no dia a dia, nas pequeninas coisas, né? Com um coração generoso e grato sempre por tudo aquilo que Deus nos dá. E senhor Padre Antônio Justino, quer falar alguma coisa? Sim, com certeza. Então vamos lá. Tem duas coisinhas. Uma da palavra de Deus, e a Marta me provocou, né? O Diário de Santa Irmã Faustina. Pronto. Nós vamos da palavra de Deus que fala sobre a esperança. Acho que é um texto tão conhecido que vale a pena a gente partilhar convosco nesta noite. Um texto conhecido de Romanos 5. Diz assim: assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, através da fé, temos acesso à graça em que nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós gloriamos-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pronto, isso é uma primeira partilha, sabendo que a esperança não decepciona, ela não engana. E eu termino, quando a Marta falava dos sofrimentos, né, como podemos também fazer com que o nosso sofrimento ele também tenha um sentido para a nossa vida. E no Diário de Santa Irmã Faustina, número 1032, diz assim: Jesus a Santa Faustina, tenho sede, estou sedento pela salvação das almas. Ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Une teus sofrimentos à minha paixão e oferece-os ao Pai Celestial pelos pecadores. É saber oferecer os sofrimentos, como fizeram os pastorinhos, como fizeram tantos santos. Então está aí esta pequena partilha, né, nessa provocação. A Marta nos provocou nessa questão da esperança. Nós precisamos alimentar essa esperança. A esperança ela leva a alegria, ela leva essa confiança, porque nesse tempo de pandemia, se nós não alimentarmos essa esperança, os nossos sonhos vão por água abaixo.
a nossa vida vai por água abaixo, toda a nossa vida, o sentido da vida, né? Também gosto muito do Viktor Frankl, a Marta sabe disso. Se a gente perder essa esperança, a nossa vida ela se torna um caos. Então é preciso saber ter esse olhar, né? Esse olhar de esperança. A esperança não decepciona. Então está aí a minha partilha e quero desejar aí para todos vocês, né, uma santa noite e que Deus abençoe a cada um de nós. Quero só dizer uma coisa, pode ser, Débora. Quero só responder ali à Dona Maria do Carmo, que eu não referi nada quando ela falou, mas acho que é importante dizer isto, e que faz uma ponte com o que a Elaine falou nas outras 2 sessões atrás, que é a importância da espiritualidade no próprio processo terapêutico, não é? E o que a Dona Maria do Carmo nos disse foi isso, e nós constatamos isso, a Elaine provavelmente também, com certeza, não é? Provavelmente é com certeza. Nós tendo pessoas que vêm até nós com esta vertente espiritual e com este caminho e com esta busca de santidade, é um processo muito mais rápido do que quem não tem, de quem não vem com esta vertente. Isso é nítido, é muito nítido. Porquê? Exatamente por causa desta esperança. A vida ganha um outro sentido, então as pessoas não ficam só paradas naquela situação, mas elas próprias já querem entender e dar um passo a mais. E o que é que eu faço com isto? Por onde é que eu caminho? Que sentido é que eu dou a isto? Enquanto que quem não tem isto, não cultiva, não tem esta espiritualidade, fica muito presa ali, até nas questões do perdão. Nós vemos isso muito no perdão. É muito difícil alguém perdoar que não cultiva a espiritualidade. É muito, muito, muito difícil. Há situações muito dolorosas e as pessoas quase que ficam indignadas quando nós falamos em tentar começar a pensar em perdoar, não é? E quem tem este caminho, claro, custa sim, mas a pessoa sabe que é um fim, vai chegar lá. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Agradeço a vossa participação, agradeço a Elaine que iniciou essa caminhada conosco a falar do tema que está aqui, a Marta, né, que encerra esse tríduo. Agradecemos a cada um de vós, muito obrigada. Nos ajudem a divulgar o encontro de jovens, que já vem logo na sequência, serão 3 semanas, aliás, 4 semanas. Na terça-feira, na próxima terça, nós já iniciamos. Senhor Padre vai nos dar a bênção, porque a nossa hora já vai avançada. Com muito gosto. Vamos então pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós, para que, como a primeira vez que eu fui à Canção Nova, eu escutei da boca da nossa cofundadora, Luzia Santiago, algo que eu sempre diz. Ela dizia assim numa oração: Espírito Santo, não deixe esquecer aquilo que eu rezo. Então, que de fato o Espírito Santo não deixe esquecer aquilo que nós estamos partilhando convosco durante essas semanas, quando começou com a Verinha, depois com a Elaine e hoje com a Marta. Que o Espírito Santo possa de fato suscitar em nós esse desejo e esse anseio de querermos ganhar o céu a cada dia. Então vamos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que essa bênção desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Só corrigindo aqui, eu disse que já era na próxima semana, mas não é. O encontro de jovens começa no dia 9, tá bom? Mas depois lá nas redes sociais vocês vão vendo as informações. Um beijinho. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada, boa noite. Virado. Obrigada, Canção Nova. Obrigada. Obrigada.